Chegou a hora de mais um Coletiva Tendências, um programa com o apoio de WTAG. Resultados reais, Digital First. Coletiva Tendências. Olá, eu sou Patrícia Lapoente, estou de volta com mais um episódio do Coletiva Tendências. Mas, antes de começar a falar sobre a temática de hoje, trago novidades. Fomos apadrinhados pela querida parceira Agência Padrim Conteúdo. E agora, toda a edição e pós-produção está a cargo dos nossos queridos Dinos. Bom, o assunto de hoje é um pouquinho complicado de entender do que se trata no primeiro momento. Inclusive, é complicado até para falar. Mas vamos lá, vou colocar então em prática os anos de cursinho e tentar pronunciar direitinho para vocês. Você sabe o que é Growth Hacking? Não é uma série. Mas quem vai explicar isso é o Gabriel Costa, diretor de marketing e Growth na Singu. Vou te pedir então para começar nossa conversa falando um pouco sobre a tua trajetória profissional. Legal, vamos lá. Bom, pessoal, eu sou engenheiro de alimentos de formação, na verdade, então não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. E aí em 2013 eu me juntei a Resultados Digitais, foi onde eu passei a maior parte da minha carreira mesmo. Lá eu entrei no time de marketing, em 2015 eu acabei criando o time de growth mesmo, né, que a gente vai abordar bastante o tema hoje aqui. Depois disso, eu acabei trabalhando direto com o CEO da RD, muito mais uma parte de projetos, governança, estratégia. E aí dentro disso eu toquei o primeiro projeto de expansão internacional, participei, né, do M&A, da compra de uma outra empresa que a RD fez, e por fim fui para o time de produto. Então eu acabei passando por muitas coisas lá dentro, e praticamente tudo isso com essa visão de growth por trás. E aí, mais recentemente, no início de 2019, eu me juntei à Singu, né, que é um marketplace de serviço de beleza, ou seja, pedir serviço de beleza pelo aplicativo para ir na sua casa. E lá eu sou sócio e cuido da parte de growth também. Então, essa, de uma forma ultra resumida, é um pouco da minha trajetória aí recente. Tá certo, então. Bom, então, para quem caiu de paraquedas aqui e não sabe do que a gente está falando, o que é Growth Hacking, na final? Bom, vamos lá. Hoje, como virou um termo da moda, já passam a ter várias definições, né? Mas se eu puder resumir aqui, especialmente como o negócio começou, eu acho que gera menos conflitos. Mas de uma forma muito resumida, é uma filosofia, um método, né, que consiste em gerar crescimento desproporcional para as empresas, né, desproporcional aos investimentos que foram feitos, usando formas criativas, né, pouco comuns, pouco ortodoxas, e se baseando muito em análise de dados e testes. Então, uma coisa que busca crescimento da empresa, gastando pouco recurso e que tem como base, né, muita análise, muito dado e teste, para a gente ver se o negócio funciona ou não. E ao que se deve o surgimento dessa metodologia? Na prática, esse termo, né, ele surge, acho que 2010, 2011, acho que 2010, com um cara que chama Sean Ellis. Ele foi o primeiro cara de marketing do Dropbox, por exemplo, e na prática ele cunha esse termo quando ele começa a observar que as empresas lá do Vale do Silício, né, que tinham um crescimento muito desproporcional, muito acelerado, todos compartilhavam de uma certa filosofia, que era um pouco disso que eu falei, né? Ou seja, as empresas buscavam um crescimento astronômico e para gerar isso, sem um recurso proporcional, precisava recorrer a coisas criativas e eram empresas que mediam muito, faziam muitas análises, muitos testes. Então, ela surge nesse contexto. E o que é interessante é que as empresas já faziam isso, né? Elas só não tinham um nome para isso exatamente. Então, o que ele faz é muito mais dar um nome e trazer um certo conceito para o negócio do que inventar alguma coisa. Ele só meio que notou coisas que já aconteciam e envelopou isso num nome bonitinho. E como é que pode ser aplicado na comunicação isso? Na prática, né, se a gente pensar em comunicação e marketing de um modo geral, é um dos grandes pilares desse crescimento desproporcional das empresas, porque se a gente precisa
trazer cliente, trazer usuário e vender mais. O primeiro passo da história é comunicar isso de uma forma eficiente e muitas vezes até, vamos colocar assim, desproporcional, né? Então, enquanto os meios mais tradicionais fazem as campanhas de marketing, vamos colocar assim, mais regulares e que têm super valor, essas empresas elas se apoiavam nisso também, mas elas buscavam essas outras formas de comunicar, essas outras formas de chegar nos seus clientes. Então, por exemplo, um exemplo super simples. Um jeito mais tradicional, a gente pode pensar numa mídia offline, a gente pode pensar numa mídia, né, seja aqui rádio, seja TV, revista, enfim, coisas mais tradicionais, como, por exemplo, a gente pode pensar em pessoas ou empresas que vão usar WhatsApp ou técnicas que os concorrentes, por exemplo, não estão usando e por isso ainda ele consegue resultados muito bons sem necessariamente precisar fazer investimentos maiores ali. Então tem tudo a ver porque é um pouco dependente dessa... É um jeito diferente de se chegar nos clientes, né? E é um perfil de empresa pré-determinado para utilizar essa técnica, por exemplo, como as startups? Não, assim, o que acaba sendo muito comum, na verdade, empresas, ainda mais startups, pelo viés de tecnologia, né? São empresas que já nascem mais tecnológicas, que já nascem com uma certa agressividade de crescimento maior. Então, é natural para essas empresas já terem uma certa familiaridade ou uma certa conexão mais rápida. Mas se você pensar no princípio de gerar crescimento desproporcional a quanto você está investindo, usando análise, dados e testes, isso cabe para absolutamente qualquer negócio, né? E quando a gente fala desproporcional, não precisa ser algo global, né? A gente tem casos, até recentemente eu falei, por exemplo, eu fiz isso para minha mãe, que é psicóloga. Eu usei muitos dessa filosofia para alavancar o negócio dela e ainda assim dentro dos limites até de volume que ela consegue atender, ou seja, não estamos com uma operação global e tudo mais, mas gerou resultados desproporcionais ao esforço que a gente colocou. Então, beleza, essa lógica já faz sentido. Então, eu acredito que ela se aplica a todo negócio. Mas, de fato, é mais comum a gente ver em negócio de tecnologia, uma vez que eles tendem a crescer muito e chamar muita atenção, né? E quais empresas precisam deste método, ao teu ver? Eu acho que nenhuma e todas ao mesmo tempo, porque... Eu acho que ninguém precisa disso, né? Ninguém precisa dessa mentalidade, só que ela é uma mentalidade mais moderna. Então, especialmente quando a gente vê agora nessa situação caótica que a gente está vivendo, de Covid, quantos negócios estão tendo que ser reinventados dia para a noite para conseguir atender, né? Para conseguir funcionar, conseguir gerar renda. E quantos negócios estão se baseando em tecnologia, quantos negócios estão cortando custo, quantos negócios estão buscando formas desproporcionais de gerar renda. Então, na prática, eu acho que assim, talvez as pessoas não sigam ao pé da letra o negócio, mas essa mentalidade de tomar decisão baseada em dados e de principalmente buscar crescimento, né? Eu acho que ela é importante para absolutamente todas as empresas. Algumas vão conseguir fazer o negócio muito mais sistematizado, bonitinho, outras menos, mas eu acho que essa mentalidade é fundamental, na verdade, para conseguir continuar crescendo atualmente, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? E quais são as vantagens das empresas que se valem desse método? Eu acho que a principal a gente pode começar por competitividade, né? Então, porque se eu acabo sendo mais eficiente como um todo no meu processo de geração de venda, de clientes e tudo mais, eu consigo ou crescer mais ou crescer o mesmo tanto, porém gastando muito menos, o que me torna muito mais competitivo, o que me torna muito mais possível de, por exemplo, trabalhar preço, ou de expandir, enfim. Então, a gente pode começar por competitividade, mas, de um modo geral, eu acho que é saúde do negócio mesmo, assim, sabe? Porque, no fim do dia, a gente está falando de gerar mais lucro, né, para o negócio. Independente se ele vai ser um negócio ultra gigantesco ou não, ser um negócio mais rentável, mais saudável, mais lucrativo. Então, eu acredito que
é bem-vindo, essa mentalidade é bem-vinda para toda empresa, assim, desde a micro até a multinacional, assim. Bom, conforme o Jessé Rodrigues, que já apareceu aqui no programa da Escola de Marketing Digital, o Growth Hacking deveria ser uma característica padrão a qualquer profissional de marketing. Tu concordas com ele? Eu concordo. Como mentalidade, eu acho super fundamental, porque, de novo, né, se a gente falar que o profissional de marketing que só usa os meios mais tradicionais, vamos colocar assim, de mídia ou de aquisição, ele tende a ou está numa competição maior, porque outros profissionais também estão fazendo isso, então ele tende a pagar mais caro, ou no mínimo ter uma competição maior ali por uma certa audiência. Mas eu acho que o principal é que o profissional de marketing hoje, ainda mais hoje que a gente tem esse viés do digital muito forte, não tem como ele tomar decisões, ou, aliás, não tem como ele tomar boas decisões sem se apoiar em análises e nos dados, né? Porque você vai colocar mais seu dinheiro em que campanha, em que público, para qual produto. Você só consegue ter essas respostas se você tem essa mentalidade de deixa eu medir, deixa eu ver onde tem oportunidades, deixa eu testar esse negócio para ver se de fato essa campanha funciona melhor ou se esse discurso funciona melhor. E para as empresas que desejam implementar essa metodologia, pode-se dizer que é algo em conta ou não? O mais difícil nessa história, em conta se diz custo financeiro, né? O mais difícil nessa história é muito mais a mentalidade e você estar disposto a tomar mais risco do que qualquer outra coisa, porque toda a lógica ela preza por menos gasto, por menos desperdício, por menos investimento, ou pelo menos para investimentos, gastos e tal, que estão relacionados diretamente a resultados, né? Então, a lógica é que em conta vai ser. O que acaba acontecendo, especialmente para empresas que são eventualmente um pouco mais são menos digitais, é que elas precisam de uma certa estrutura de medição de dados. Então, talvez a empresa não mede nada hoje. Então, talvez ela tenha que investir um pouquinho para começar a coletar dados, seja de venda, seja de marketing, seja colocar isso no lugar, fazer boas análises. Então, talvez para isso, ou ela precisa trazer alguém para implementar esse negócio e trazer um pouco dessa base, desse pré-requisito, e aí isso sim pode ser um pouquinho, pode ter um gasto financeiro maior, mas ainda assim toda a lógica é para o negócio trazer retorno. Então, em conta é assim. Mas o principal, no fim do dia, ainda é a mentalidade, né? Porque eu entender que eu preciso fazer análise e, de repente, tomar um risco um pouco maior para fazer um teste aqui, tem muitas empresas que não estão dispostas a tomar risco. Então, acaba sendo um pouco mais difícil nesse sentido. Que tem menos a ver com grana, tem mais a ver com cultura, com mentalidade mesmo, né? Falando das pequenas empresas que não têm como pagar por esse serviço, tem alguma saída para isso? Tem, na prática, assim, hoje tem tudo online gratuito, né? A questão é que tem muita informação. Acho que o grande desafio é se orientar no meio disso tudo. Então, assim, por exemplo, a primeira coisa que eu acho que vale a pena as empresas começarem a entender exatamente o que é marketing digital, como que esse negócio funciona e quais são os primeiros passos. Porque growth não se resume a marketing digital, mas é uma etapa muito importante do crescimento, que é a aquisição de novos clientes, né? Então, se a empresa consegue trazer esse conceito e entender o que é necessário ela medir, o que é necessário ela fazer, eu acho que é um passo super importante, que ela não precisa de ninguém para isso. Assim, no fim do dia, assim, precisa investir alguma coisa, ou tempo ou dinheiro. Então, se a empresa não tem dinheiro, a pessoa gasta um tempinho estudando e aprendendo um pouco mais sobre isso, porque aí ela vai entender o tipo de evolução que a empresa precisa ter, onde que ela precisa investir mais tempo ou mais dinheiro para as coisas começarem a engrenar para ela, sabe? Uhum. Em quais casos se exige um profissional especializado nesse método?
É que eu acho que é sempre bem-vindo por você conseguir ter uma pessoa olhando só para isso, olhando só para crescimento, olhando só para os números, olhando só para teste, né? Se a empresa ela não consegue fazer isso desde o dia zero, tudo bem. Só que à medida que o negócio vai crescendo e trazendo retorno, vale a pena ter alguém olhando meio que full time para isso, que é exatamente para ele não se distrair com aspectos do dia a dia da empresa mesmo, que são importantes, mas que o fato... Tanto é que se você pegar a origem do termo, quando o Chanelis cria, ele fala que, assim, que o tal do Growth Hacker ali é o profissional cujo objetivo único e exclusivo é o crescimento da empresa. Então a pessoa para de se preocupar, por exemplo, com questões de dia a dia, com questões que são importantes, por exemplo, mas que não estão ligadas a crescimento diretamente. Então, a lógica é, se conseguir ter recurso para ter alguém pensando só para isso, você vai ver que você vai conseguir fazer mais testes, vai conseguir ter resultado mais rápido, vai conseguir medir melhor as coisas, mas se não, comece sozinho, comece a trazer um pouco dessa cultura e mentalidade, implementa algumas coisas, gera um pouco de resultado e a partir daí fica mais fácil de fazer esse negócio virar, sabe? E quais são as habilidades necessárias para criar uma estratégia de growth hacking? Bom, eu acho que tem... A primeira delas é uma boa capacidade de análise, né? Capacidade de pegar os números e entender o que tem de oportunidades, de problemas ali nos resultados da empresa. Isso é muito fundamental, assim. A pessoa não precisa ser o mago da planilha, mas ela precisa conseguir pegar os números, analisar e chegar nessas conclusões. A segunda delas, eu acho que é um pouco sobre, como vou dizer, sobre persuasão mesmo, sobre como as pessoas, de um modo geral, funcionam. Porque tudo que a gente vai testar, e aí eu estou falando muito da base de comunicação mesmo, de marketing e tal, tudo que eu vou testar eu preciso entender para quem que eu estou fazendo aquilo ali, qual palavra, qual discurso eu vou usar, ou seja, eu preciso conseguir entender como as pessoas funcionam e interferir, né, ou interferir, vamos botar uma palavra até meio complexa, mas manipular mesmo, ou seja, eu conseguir criar uma oferta que chame a atenção da pessoa, que atrai a atenção dela. Então, essa é a segunda. E, por fim, eu acho que entender de negócio como um todo, assim, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais falta nos profissionais hoje de growth. Eles entendem um pouquinho um pouco de marketing digital, por exemplo, mas não entende do negócio. Então, às vezes, ele faz uma ação que é boa para trazer um cliente, mas que é um cliente que está comprando um produto que tem uma margem baixa, ou seja, não vai trazer lucro, por exemplo. Ele prioriza um segmento de cliente que não é tão bom para o negócio assim. E por fim, é verdade, eu falei 3 vezes, falar uma quarta, que é o que eu falei, os conceitos ali básicos de marketing digital, para as pessoas conseguirem fazer suas campanhas ou começar a botar esse pé no digital e entender o que estão fazendo e por quê. Eu acho que com essas 4 coisas, né, então, voltando, boas análises, aquela lógica que eu falei da persuasão, né, o fundamento ali de marketing e comunicação, negócio e marketing digital, aí mais como técnica mesmo, entender o que é SEO, né, para aparecer no Google, o que são os ads, como configurar o mínimo disso, como entender o mínimo de segmentação ali. Então, eu acho que com isso é bastante coisa, tá? São 4 itens, mas é bastante coisa. Eu acho que a pessoa já fica muito mais preparada para esse desafio, sabe? Falando em desafio, qual é o maior desafio para implementar esse método nas empresas? Eu acho que é o cultural ali. As pessoas, a maioria das empresas, elas meio que assim, todo mundo quer o milagre, mas não quer peregrinar, né? Então, eu acho que mudar a cultura da empresa em si, e vai ter muito mais a ver com a lógica dos testes e de tomar risco. Costuma ser bem difícil, assim. Se meio que assim, se o fundador ou o dono é uma pessoa mais conservadora, às vezes ela realmente não está disposta a testar uma coisa fora do padrão ali, que poderia gerar muito resultado,
mas que tem um risco alto ali. E talvez a segunda coisa seja uma estrutura de dados, né? A maioria das empresas não mede as coisas direito, ou não tem uma boa infraestrutura de dados e tal, e isso prejudica muito tanto as análises e, consequentemente, você encontrar as oportunidades, quanto, no fim do dia, os testes em si, né? Ou seja, sem a infra de dados eu não consigo analisar e ver onde tem oportunidade de melhoria, e sem a cultura de teste e tal, eu não consigo tomar um risco para testar uma coisa diferente. E aí, sem essas duas coisas, a empresa continua fazendo a mesma coisa que ela faz há 20 anos, né? E qual dica tu daria para quem quer construir um processo consistente? Eu acho que a gente vai... A gente começa voltando no que eu falei das análises, é muito importante. E eu acho que a segunda coisa é tentar resolver um problema por vez, assim. Então, olha, eu tenho um tanto de coisa para melhorar aqui, mas eu quero melhorar muito na minha eficiência de vendas aqui. Então, você fica meses testando coisas para melhorar aquele negócio, aquele bloco da eficiência de vendas. Uma vez que você fez isso, fechou isso, beleza, agora eu vou para outro bloco que eu quero testar, de repente... a minha eficiência aqui de campanhas de marketing. Você fica bastante tempo focado naquele negócio. Eu acho que simplesmente fazer boas análises e ficar muito obcecado em resolver um problema já é o suficiente para começar a ter um excelente processo, sabe, de crescimento e tal. A adoção desse conceito irá depender de 3 fatores: mindset, risco e ética. Concordas com essa informação? Eu concordo, mas o ética é meio polêmico ali, porque eu entendo. Eu não sei de onde vem essa afirmação, mas eu sei por que tem esse ética aí. Porque, na prática, existem muitas técnicas não tão bonitas que as empresas usam para crescer e que de repente uma empresa usaria, outra não, né? Por exemplo. Então, assim, eu não acho que depende de ética para implementar um processo de growth. Eu acho que depende de ética para você você ter uma boa empresa funcionando, de um modo geral. Porque para ter um processo de growth rodando, não precisa. Na prática, você precisa testar coisas, e é muito do que você falou. Qual foi a primeira palavra? A segunda foi risco. Qual foi a primeira? Mindset. Isso, perfeito. Foi o que eu disse, você precisa estar com a cabeça disposta a testar a coisa, a outra, e fazer análise e tudo mais. A segunda, de fato, é tomar risco, como a segunda palavra mesmo já descreve. Agora, o ética, na prática, com isso você consegue rodar bem, fazer testes e crescer a sua empresa. O ética vem como um valor, eu acho, intrínseco seu e da sua empresa ali. Eu acho que não precisa disso para growth, até porque eu conheço muitos casos que seriam extremamente questionáveis, ética, inclusive de empresas como o Facebook, por exemplo, né? É uma empresa que cresce bastante, mas claramente já tive vários escândalos de vazamento de dados, de uso de dados inapropriado, de teste sem consenso. Então, e eles são uma puta empresa que cresce de uma forma absurda. Então, puta empresa nesse sentido, né? De crescimento, de receita e tudo mais. Então, o ético eu deixaria até mais amplo, abraçando tudo ali, porque com o mindset e com o risco, eu acho que você já consegue implementar um pouco dessa cultura aí. Uhum. Talvez seja super polêmico a minha coisa, mas enfim, eu só estou falando que eu acho que o negócio tem que ser... ética vai transcender muito o growth, na verdade está muito antes do seu negócio ali, sabe? Uhum. Bom, e para a gente finalizar, quais são as tendências que se pode esperar nessa área? Eu acho que está cada vez mais fácil, barato e democratizado o acesso a dados e tecnologia. Então,
eu acompanho a indústria desde 2015, desde o início de 2015. Hoje tem muito mais ferramentas, por exemplo, muito mais tecnologia pronta que pode ajudar as empresas a darem passos super importantes e que ou é de graça ou é super baratinho, sabe? E isso se estende a dados também, análise de dados. Então, assim, a gente tem ferramentas hoje incríveis como o Google Data Studio ou o Power BI da Microsoft, que são gratuitas e é uma ferramenta incrível para fazer análises super densas e complexas ali. Então, enquanto antes você estava no Excel e era meio que o que você tinha, ou a próxima solução era um Tableau, por exemplo, que era bem mais caro, agora você tem soluções gratuitas para fazer análises muito sofisticadas, com volume de dados muito sofisticado. Então, acho que as empresas podem se aproveitar muito dessa tendência de comoditização e de tecnologia, sabe? E aí, isso também gera um outro efeito, que é as empresas que realmente não aproveitarem essa onda de comoditização e se atualizarem, provavelmente vão passar dificuldades muito grandes. Se não estão passando agora, vão passar daqui a alguns anos. Porque a concorrência começa a surgir cada vez mais negócios mais digitais, mais tecnológicos, e a concorrência vai aumentando. Quanto mais ultrapassada a empresa tiver, mais difícil, né, vai ser dela recuperar um pouco dela correr atrás, sabe? Então, aproveitar, eu acho que essa democratização de tecnologia e de dados é muito importante. Então tá, Gabriel, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. De nada, foi um prazer. Bom, gente, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências, um podcast coletiva.net em parceria com a agência Padrinho Conteúdo. Comentários, sugestões e críticas podem ser feitos por meio do nosso e-mail, tendências@coletiva.com.br, e também das nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Facebook e no Instagram pelo @Coletiva Tendências, tudo junto. Então, eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.